Vamos continuar nossa caminhada. Vamos para o passo 5, que agora é instalar o Minikube. O Minikube a gente vai usar o Curl, que é uma ferramenta que consegue fazer o download de executáveis, por exemplo, né? Ela não serve só para isso, mas nesse caso a gente vai usar com esse intuito. Depois nós vamos instalar o Minikube e remover esse arquivo de download aqui que nós fizemos. Então vamos lá. Primeiro o Curl. Está fazendo download já, beleza. Vamos instalar o Minikube agora. Instalado rapidinho. Nós vamos então remover esse arquivo que a gente fez o download. Como dizia antigamente, mel na chupeta, né, pessoal? Então a gente vai para a parte de criar o cluster do Kubernetes. E olha que simples que é para startar o cluster. É somente um único comando que a gente vai copiar agora. Vamos então no nosso terminal aqui, colo o comando e vamos ver a mágica acontecer. Então aqui já aparece o Minikube, a versão que a gente está usando no Ubuntu 20.04, que é a nossa imagem aqui na VirtualBox. Ele faz alguns procedimentos, falando que está usando o Docker como driver. E aí ele faz o download de imagens aqui que ele vai utilizar para poder rodar o Kubernetes na versão 1.20.7. Então, pessoal, finalizada aqui a instalação. Alguns detalhes interessantes. Eu não posso deixar de falar dessas figurinhas simpáticas aqui do lado do Minikube. Além disso, a gente consegue ver a versão aqui do Kubernetes e do Docker, né? Como eu já falei. A gente vê os passos que foram sendo feitos. Foi criado um container Docker. E aí a gente consegue ver também que foram geradas chaves e certificados que vão ser utilizados pelo Kubernetes. Mais para frente a gente vai ver tudo isso. Aí foi feito o startup do Control Plane, né, que é, vamos dizer assim, o gerenciador lá do Kubernetes. Foram configuradas regras de Role Based Access, são regras de acesso, né, para poder acessar o cluster Kubernetes. Aí teve uma etapa de verificação dos componentes do Kubernetes, foi usada essa imagem aqui. Lembra que eu falei dos addons lá? Foram habilitados dois addons, o Storage Provisioner e o Default Storage Class. Ele comenta aqui que o kubectl não foi encontrado. No próximo vídeo a gente vai ver quem que é o kubectl e como utilizá-lo. E ele fala que ele não foi encontrado, mas que agora ele foi configurado para usar o cluster Minikube, que é esse cluster que ele fala aqui no começo que ele estava criando, né? Foi o cluster que a gente startou agora. E o namespace é o default. A gente também vai ver daqui a pouco um pouco essa questão dos namespaces. Basicamente é isso. Já está rodando o nosso cluster. Agora a gente vai ver como interagir com ele. É só para ressaltar, com um único comando a gente já tem um cluster Kubernetes aqui rodando nessa máquina virtual para a gente poder brincar. Então nós startamos já o nosso cluster e agora vamos avaliar um pouco esse cluster Kubernetes aqui. Então o próprio Minikube tem um comando chamado status para verificar o status do cluster. Vamos rodar ele então. E roda o comando Minikube status. Então ele mostra aqui para a gente que o tipo é control plane, o host está rodando, o kubelet está rodando. A gente viu no vídeo lá falando sobre o Kubernetes quem que é o kubelet, o API server também está rodando e o kubeconfig está configurado. Vamos rodar o Docker PS para ver o que está acontecendo, pessoal. A gente vai ver se tem container ativo. A gente consegue ver aqui que tem um container rodando. Está usando essa imagem aqui com um comando de entry point. O nome do container é Minikube. Então a gente já consegue ver que realmente o Minikube startou um container aqui. Quando eu instalei o Minikube dessa forma pela primeira vez, eu tinha a impressão que a gente ia conseguir ver todos os containers do Kubernetes rodando a partir da própria máquina virtual, aqui com Docker PS. Mas a gente vai ver que não é bem assim e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. E vamos executar esse comando aqui, ó, docker exec -it minikube, que é o nome do container, /bin /bash. Ou seja, a gente vai estar executando no container com o nome minikube de maneira iterativa o comando /bin /bash para abrir um terminal lá dentro dele. Então vamos selecionar aqui e mandar bala. Então, pessoal, notem que agora eu estou num terminal dentro do container. Eu não estou mais no terminal aqui da máquina virtual, que era esse daqui, né? Aqui já estou como root dentro do container Minikube. E olha que bacana, se a gente... Vamos dar de novo um Docker PS, mas agora a gente está dentro do container do Minikube. Docker PS, olha o monte de containers que tem rodando aqui. A gente consegue ver alguns aqui que a gente já conhece, como o Kube API Server,
o etcd, o Kube Scheduler, que a gente viu no vídeo do Kubernetes. Aí, pessoal, a gente consegue perceber que esse daqui é como se fosse outro Docker, não é aquele Docker da minha máquina lá que a gente viu o container Minikube. É um outro daemon, um outro Docker rodando, e ele sim é responsável por subir as coisas do Kubernetes, e a gente vai ver mais para frente quando a gente rodar os nossos sistemas aqui, implantá-los no Kubernetes, eles vão aparecer aqui também. Isso eu achei bem interessante da primeira vez, foi uma coisa que me surpreendeu.